Dia 15 de julho é o Dia do Homem. A data serve como estímulo à importância de cuidarmos da nossa saúde. Você, homem, costuma ir ao médico? É sobre a saúde masculina que a gente conversa agora no quadro de saúde. Com a gente, o urologista e presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, seccional Rio Grande do Sul, doutor Alexandre Fornari. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bom, e os meninos que estão nos assistindo aí podem mandar suas perguntas, suas dúvidas por mensagem de texto. E as meninas também, né, se tem curiosidade a respeito, pelo WhatsApp, 99588-2374, só mensagem de texto. Também mande sua sugestão de temas que você quer ver aqui no quadro de saúde. Bom, diferente das mulheres, doutor, os homens em geral costumam ser menos preocupados com a saúde. Essa máxima ainda é verdadeira? Sim, isso é verdadeiro. Desde o início da vida, os meninos ali na sua adolescência têm muita dificuldade para ir ao médico. Geralmente só vão quando trazidos pelos pais ou por alguém. E durante a vida adulta isso se continua. O homem sempre tem aquela coisa instintiva, natural de cuidar dos outros, da saúde dos outros, de se sentir responsável pela saúde dos outros e não se cuida. Sim. Vamos começar com os meninos mesmo, né? Já na adolescência. Qual o melhor momento para a gente, por exemplo, procurar um urologista? Já dá para pensar, por exemplo, no início da puberdade ou, por exemplo, a partir da primeira relação sexual? Enfim, como é que os meninos devem se comportar já na adolescência, por exemplo? Perfeito essa tua colocação, Bives. Isso tem sido um tema recorrente na Sociedade de Urologia. O que acontece? Para as meninas, existe já um conceito na sociedade de que devem procurar o ginecologista na época da primeira relação ou quando vão iniciar a sua vida sexual. Para os meninos, isso sempre ficou meio implícito. Não, vai lá que vai dar tudo certo e era isso. E, na verdade, hoje a gente vê que não é bem assim. Tá? É importante se ter uma orientação um pouco mais apurada para que eles iniciem a sua vida sexual com segurança. Claro que o mais óbvio é a proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, que aqui no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, vem aumentando muito. Tá? A gente tem ali já a gonorreia multiresistente, aumento importante do número de casos de sífilis, doenças que a gente não considerava mais e que vem aumentando. Mas não só isso, né? A prevenção da gestação e das doenças sexualmente transmissíveis são importantes, mas também o início da vida sexual e a qualidade dessa vida sexual. A gente sabe que nos adolescentes, tá, quando estudados, os estudos são poucos, mas eles têm mais disfunções sexuais do que os adultos. E por que isso? Porque esse início da vida sexual às vezes é meio conturbado. Tá? Hoje não é no melhor lugar, às vezes tentam se agarrar numa festa, já chegam, como dizem, atropelando no linguajar dos adolescentes, acabam não se conhecendo muito bem e nem sempre a relação sexual, a primeira, funciona como deveria. E depois a gente sabe que isso cai. A gente tem mais ou menos 50% de disfunções sexuais ali nos adolescentes. Quando chegam ali em torno dos 25, 30 anos, isso cai para em torno de 30%, justamente porque eles aprenderam. Só que se isso vier antes, com certeza vai ser muito mais produtivo. Muito menos traumático. Exatamente. E dá para a gente imaginar que nesse caso de um jovem, o percentual, imagino eu, né, o percentual de disfunção para a disfunção sexual seja muito mais um fator cabeça, muito mais psicológico, pela pressão também por performance hoje. Né? As músicas, alguns tipos de música celebram a performance sexual de um garanhão, enfim. Né? E os jovens ficam se cobrando. Né? Especialmente o homem é cobrado pelo desempenho sexual. Exatamente. O homem vai achando que tem que ser aquela coisa maravilhosa. Não pode falhar, não pode... Hoje se tem um acesso irrestrito à internet e acesso a conteúdo pornográfico, e aquilo não representa a atividade sexual normal. Os adolescentes eles têm dificuldade de entender que aquilo são atores, que aquilo é uma performance que filma, continua. Aquilo não representa a normalidade, mas
é o objetivo, o que eles têm como meta, e é difícil que isso se concretize. É bom a gente falar sobre isso, gente. A gente costuma dizer que televisão é uma mentira, que tem edição, tem isso, tem luz, parará e parará. Ali funciona da mesma forma, né? É uma simulação, eu costumo dizer que é uma hiperrealidade do que é o ato sexual, enfim, né? Em abril do ano passado, essa questão ela é nova. Eu não me lembro de ter conversado sobre essa questão aqui no programa quando a gente falou sobre saúde masculina. Em abril do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro chegou a demonstrar preocupação com o câncer de pênis, que, segundo ele, seria responsável por cerca de 1.000 amputações de pênis por ano. A falta de higienização adequada pode desencadear o surgimento de câncer nessa região. Quais são os fatores? É um câncer comum? Né? Com que frequência, por exemplo, essa higienização, por exemplo, deve ser feita? Eu fico imaginando na hora do banho, mas durante o dia, né? A gente vai ao banheiro várias vezes, enfim. O maior fator de risco para o câncer de pênis realmente é a falta de higiene. Não se tem dúvida em relação a isso. Homens que fazem a cirurgia da fimose, que retiram um pouco o excesso ali da pele que recobre a cabeça do pênis, do prepúcio, eles têm uma chance um pouco menor, porque fazem uma higiene um pouco melhor. Mas, disparado, o maior fator de risco é a higiene. Aqui no Rio Grande do Sul, os índices são baixos, mas, por exemplo, no Nordeste, os índices são mais altos de câncer de pênis. O número de amputações deve ser em torno disso mesmo. Não necessariamente se amputa todo o pênis. Na imensa maioria das vezes, é apenas uma pequena parte ali da glande que é retirada. Mas uma higiene adequada no banho, se tomar banho todos os dias, descobrir a cabeça do pênis, tem que puxar o prepúcio, expor bem a cabeça do pênis, lavar com água e sabonete, não vai ter problemas com isso. Bom, você aí de casa, meninos, prestem atenção, se vocês querem participar do quadro via WhatsApp, tem dúvidas, querem fazer perguntas, a gente sabe que a cultura do nosso país, a pressão é muito grande, o doutor deve saber muito bem que às vezes a gente não fica confortável de falar sobre um certo assunto, especialmente sobre a vida sexual. Então, se você tem alguma pergunta, pode mandar pergunta e não se identificar, não precisa se identificar, né? Então mande para o 99588-2374, fique tranquilo, a gente vai preservar o seu anonimato, faça a sua pergunta, fique à vontade. Agora vamos falar sobre cistite. Também acontece nos homens, pode atingir os homens. Quais os sintomas e como é que é feito o diagnóstico e tratamento? Bom, a cistite ela pode acontecer em homens, tá? Em homens, durante a vida adulta, adulto jovem, digamos assim, ela é mais rara. Ela pode dar em crianças, meninos, no caso, que têm algum problema, inclusive a fimose é uma das causas de infecção urinária. E ela é mais comum em homens a partir dos 50 anos, quando começam a ter problema de próstata. Aí as infecções urinárias, as cistites, elas começam a aparecer. E os sintomas são clássicos: dor para urinar, ardência, tem que urinar mais seguido, às vezes à noite, pode ter até sangue na urina, sangramento na urina é um dos sintomas. O tratamento é com antibióticos da mesma forma e em homens sempre a gente tem que investigar a causa. Porque é incomum que tenha um cistite sem ter nada, nenhum problema de próstata, por exemplo. Bom, doutor, agora eu vou pegar, para a gente fechar, a faixa etária a partir dos 40, o homem já adulto, já pensando também na melhor idade. Os principais problemas, às vezes essa conversa é difícil, né? Dentro do consultório, justamente pelo que eu falei, as relações culturais que a gente tem, aí o cara não quer se abrir. Qual o principal problema que a gente vê hoje? São os tipos de câncer, seja de testículo, próstata, rim e bexiga, são as questões de disfunção erétil e também dá para a gente pensar, por exemplo, na questão da andropausa também. Todos esses fatores chegam juntos, mais ou menos, na época dos 40, e é aí que a gente tem que estar atento? Sim, a única exceção ali é o câncer de testículo, que ele dá dos 15 aos 35. É mais comum.
Então, nessa idade não vai aparecer. Mas em relação às outras patologias, a andropausa, que é a queda dos hormônios, que leva a sintomas tanto sexuais quanto não sexuais, a gente tem câncer de próstata, a gente tem a hiperplasia de próstata, que é quando a próstata cresce e leva a dificuldade para urinar. A gente tem problemas de ereção, tá? Mínimo 10% a partir dos 40 anos dos homens vão ter algum problema de ereção. E nesse caso, está muito mais ligado ao corpo, ao funcionamento do corpo, ou às vezes também é psicológica? Bom, tem as duas coisas, tá? Quem tem o homem, a gente sempre conta uma historinha. Depois que acontece a primeira vez de não ter ereção, na próxima vez que vai ter uma relação, ele não vai preocupado em ter prazer, em dar prazer para a parceira, no que vai acontecer. Ele só está preocupado se o pênis vai ter ereção ou não. E isso gera ansiedade, isso libera adrenalina, a pessoa sente um pouco de nervosismo e isso prejudica muito a ereção. Então, assim, alguém que tem algum problema orgânico e que tem algumas falhas, vai ter um problema psicológico associado. Não necessariamente precisa ir a um psicólogo ou psiquiatra para resolver isso, mas isso tem que ser abordado e tem que ser conversado. Tem que ser conversado com o médico. E a gente sabe, assim, por exemplo, os homens que têm disfunção erétil, problema de ereção, eles têm que ser, ali a partir dos 40 anos, eles têm que ser avaliados também por um cardiologista. Tá? A principal causa, a aterosclerose ou diminuição da vascularização, da chegada de sangue no pênis, tá? É uma das maiores causas, tá? E isso também acontece com as coronárias. Tá? Não é só as artérias que levam sangue para o pênis que entopem. O organismo é o mesmo. Então, a gente tem alguns estudos que mostram que a disfunção erétil ela pode vir até 10 anos antes de um problema cardíaco, de um infarto. Pode ser um alerta. Coisa. É um alerta e, nesse caso, a gente tem que também derivar. Então, além dos problemas urológicos todos que podem acontecer, dificuldade de ereção, dificuldade para micção, urinar muito durante a noite, ter um pouco do que a gente chama de urgência miccional, quando dá vontade tem que ir correndo, senão vaza. A gente também faz uma avaliação do indivíduo todo. Né? Está um pouco mais obeso, se tem alguma atividade física, hábitos, tabagismo, etilismo, essas coisas todas são abordadas. Então, é importante que o homem procure a partir dos 40 anos. Perfeito. Não só pelo problema do câncer de próstata, como era no passado. Hoje a avaliação é um pouco mais ampla. Bom, doutor Alexandre Fornari, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Rio Grande do Sul, muito obrigado. Por nos atender. Um feliz Dia do Homem. Obrigado, para o senhor. Igualmente. Muita saúde. E a gente espera que, acima de tudo, você aí de casa, o principal recado, acho que o doutor vai concordar comigo, é que você vá até o médico, faça o seu check-up, né, com frequência e converse com o médico. Se abra. Ele pode ser um grande aliado, um grande amigo para qualquer tipo de disfunção ou problema que você está tendo aí. Os homens são aliados um do outro. Verdade. Seja bem-vindo sempre, Imagina, doutor. Muito obrigado pelo espaço. Uma boa conversa resolve muita coisa.